Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha só, eu quero fazer aqui a correção da atividade da nossa aula de número 1, que tratou sobre morfologia da raiz. Então, eu quero aqui apresentar questão por questão, né, tanto das respostas da turma da manhã quanto da turma da tarde. Então, aqui é uma amostra da questão de número 1, que perguntou o que é a raiz de um vegetal. Então, na turma da manhã, nós tivemos 28 respostas, né? E foram boas, né? O nível da resposta nessa questão, a turma respondeu bem, né? Por exemplo, aqui tomando como exemplo essa primeira resposta, olha, a raiz é geralmente um órgão subterrâneo e tem como funções principais fixar o vegetal ao substrato e dele absorver água e nutrientes minerais. Não é correto? Basicamente a resposta era essa, envolvendo, né, essas três questõezinhas que eu estou apresentando aqui no outro canto da tela, né, que mostram aí que a raiz ela é geralmente, ou seja, não é toda vez, né, geralmente é um órgão subterrâneo, está abaixo da terra, né, geralmente porque, como nós vimos, existem raízes que elas estão, na verdade, né, na água ou são raízes aéreas. Ela tem como função fixar a planta ao substrato, né? O substrato é um termo que nós usamos para designar o solo, e também absorver água e nutrientes, né? Então a planta está fixa no substrato, de onde ela vai extrair água e de onde ela vai extrair também nutrientes. Então aqui a turma da manhã, né, nós tivemos um número bom de resposta, foram 28 pessoas respondendo a esse questionário. Aqui a turma da tarde, né, já teve um número menor de respostas, né, foram 19 pessoas, é uma característica da turma. E também teve um nível, né, interessante aí de respostas corretas. Algumas acabaram não considerando esses três elementos na resposta, né, de dizer que são geralmente subterrâneos, que a raiz serve para fixar a planta ao substrato e absorver água e nutrientes, mas de alguma forma tentaram dar uma resposta bem semelhante, né, mas basicamente, né, a resposta correta ela deveria apresentar aí essas três características de uma raiz. A segunda questão, né, a gente perguntou: marque a alternativa que mostra a diferença entre o sistema de raiz pivotante e o fasciculado. Né? Na verdade, aqui um comando da questão. Então, olha só, pediu para fazer a diferença, né, entre a raiz pivotante e a raiz tipo fasciculado, o sistema fasciculado. Então, na turma da manhã, né, 28 pessoas responderam corretamente essa questão. Teve alguém, né, que acabou respondendo aí uma outra questão a mais, né? Acabou marcando duas questões. Porém, a resposta certa é essa, né? O sistema pivotante apresenta raiz com o eixo principal, do qual são formadas as raízes secundárias. Enquanto que no sistema fasciculado, olha só, fazendo a diferença. Enquanto que no sistema fasciculado, a raiz principal deixa de existir, brotando várias raízes chamadas de adventícias. Né? Então, a turma da manhã, todos aqueles que responderam tiveram um acerto, e teve alguém que acabou marcando uma questão a mais, talvez tenha ficado em dúvida. Né? Mas a questão que foi marcada dizia, né, que a planta do milho e do açaí não são exemplo de raízes fasciculadas. E na verdade são. Né? Elas são exemplo sim de raízes fasciculadas, por isso essa questão ela estava errada. Aqui a turma da tarde, né, nós tivemos aí das 19 respostas, 18, né, marcaram corretamente. Um também acabou aí ficando em dúvida e marcando essa questão aí, né, que fala da planta do milho, né, a planta do milho, né, e do açaí não são exemplo de sistema de raízes fasciculados, como já afirmei. Elas são sim, né,
Lembrando que a raiz pivotante ela forma um eixo central para baixo e a partir dela vai se formando as raízes secundárias. No fasciculado, já a partir do caule, já começa a se formar vários, né, ramos de raízes secundárias e é característico então do milho e também do açaí. Então, como a questão, né, dizia que não são exemplos, na verdade o milho e o açaí são exemplos sim de raízes fasciculadas, tá? É só prestar atenção na escrita da questão para tomar cuidado para não errar. A terceira questão tinha como comando: marque a alternativa que apresenta corretamente partes externas e internas de uma raiz, né? Então, olha só, aqui a gente teve também novamente aqui o surgimento de dúvidas, né, na questão aqui, como apresentou a resposta da turma da manhã. Então, dos 28, 23, né, marcaram corretamente, que é a questão colo é a região de transição entre raiz e caule. Ou seja, isso é uma característica da parte externa da raiz, né, que o colo, que é uma região, né, que marca ali o início do caule e o início da raiz. Essa região, que inclusive geralmente é onde o solo, né, demarca, é chamado de colo. E a questão continuava dizendo, e o cilindro vascular, ou seja, a parte central interna, contém o xilema e o floema. Né? Então está correta esta questão, né? O xilema e o floema são responsáveis por transporte de soluções dentro do caule, dentro do vegetal. A gente vai ver isso nas próximas aulas. E aí surgiu essa dúvida, né, sobre essa questão, dizendo que a zona pilífera absorve água e epiderme é a camada mais interna da raiz. Na verdade, não. A epiderme é a camada mais externa da raiz. Então, ela faz parte, né, da estrutura externa da raiz, assim como a zona pilífera. Então, essa questão ela não apresentou uma parte externa e uma parte interna. Em si, apresentou apenas partes externas da raiz. Então, a questão ela está errada. Tá? A turma da tarde também apresentou, né, a dificuldade na questão, né, deu para perceber que houveram outras sinalizações de questões, inclusive, né, marcando aí a questão que diz a zona de alongamento protege o meristema da raiz e o córtex não contém tecido de armazenamento. Na verdade, ele contém. Né, ele contém estruturas, né, tecidos que armazenam ar, que armazenam substâncias, né? Então o córtex ele é uma estrutura interna da raiz que tem sim vários tecidos, tá? Então é porque a questão diz não contém, é aí onde está o erro. Então a questão certa, como nós já lemos, né, o colo é a região da transição entre raiz e caule e o cilindro vascular contém o xilema e o floema. Essa é a questão correta. A quarta e última questão do nosso questionário, né, nós tínhamos aí possibilidades de exemplo, né? O comando dizia o seguinte: dê exemplos de raízes de plantas de acordo com seu hábitat. Um exemplo para cada classificação: subterrânea, aquática e aérea. Né? Ou seja, a questão era só para sinalizar o exemplo, né, de cada uma dessas. E aí quem respondeu, né, digamos assim, categoricamente, bem direto, né? Por exemplo, eu coloquei aqui no quadrinho, né, ao lado, subterrânea, o exemplo beterraba, correto. Aquática, o exemplo mururé, correto. Aérea, exemplo cipoche. E aí, né, houveram outros exemplos também que surgiram que eu achei bem interessante. Então, a resposta correta seria tecnicamente essa. Né? Alguns, né, não apenas deram exemplo, mas fizeram explicações, né? E alguns aí até acabaram fugindo um pouco da resposta, né, correta, aí, que apenas deram apenas explicaram e não deram o exemplo. Tá? Mas a resposta correta seria fazer essa consideração, como alguns dos colegas apresentaram aqui. Tá? Então, a turma da manhã apresentou um bom nível de acerto nessa questão. A turma da tarde também, aqueles que responderam, né,
fizeram aí os exemplos, né, que foram dados, inclusive, no material. Alguns fizeram outros exemplos também, isso é muito importante. Ok, queridos? Então, essa foi a correção da atividade que tratou sobre morfologia da raiz. Um grande abraço.